Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. Novembro Azul é uma iniciativa que busca promover o debate público sobre a saúde do homem, alertando a respeito do câncer de próstata. Em homens, o câncer de próstata é predominante em todas as regiões, totalizando 72 mil casos novos estimados a cada ano no próximo triênio. Para falar sobre a importância do Novembro Azul para a saúde masculina, recebo o radio-oncologista Dr. Júlio César Pereira Cardoso Neto. Seja muito bem-vindo para a gente falar de um assunto tão importante. O Novembro Azul é uma campanha importante para alertar e conscientizar os homens para o cuidado com a sua saúde, Dr. Júlio? Sim, Novembro Azul é muito importante, né? Porque traz para nós esse tema, que é um tema que muitas vezes não é discutido, né? Outras vezes passa desapercebido, principalmente para quem mais interessa, que são os homens, né? Então é muito importante a gente trazer esse tema todo ano, né, à tona, para trazer a importância do diagnóstico precoce, né? Hoje o que a gente sabe é que a gente tem um índice de cura por volta de 95% do câncer de próstata quando diagnosticado em sua fase inicial, ou seja, a gente consegue curar quase todo mundo, né? Enquanto que se a gente ficar esperando ter sintomas, que geralmente são muito infrequentes, esse paciente ele pode ser diagnosticado numa fase tardia, onde a chance de cura é muito baixa. Então, isso faz com que seja muito importante a gente trazer, explicar, falar sobre o assunto, para que a população possa se informar melhor e procurar o seu médico, o seu urologista, para fazer os exames necessários. Para esse diagnóstico precoce, com quantos anos o homem precisa começar a procurar o urologista e fazer os exames de prevenção? Para a população comum, né, que seria os 50 anos. A partir dos 50 anos, ele procurar um urologista já para fazer um acompanhamento com o exame do PSA, com o exame de toque. Se eventualmente em algum desses dois exames for visto alguma anormalidade, aí sim partir para uma investigação para ver se é ou não um câncer de próstata. Para quem já tem na família, né, um irmão que teve câncer de próstata ou o pai teve câncer de próstata, hoje é interessante que ele já comece a fazer um rastreamento a partir dos 40 anos. Então, um rastreamento para quem tem alguma pessoa na família que tem um câncer de próstata, 40 anos. Para quem não tem, 50 anos. Anualmente, doutor? Mesmo para quem tem casos na família? Sim, a princípio anualmente, né? Agora, se eventualmente for visto alguma diferença que cabe um segmento mais curto, aí dependendo de cada caso, vai ser individualizada uma conduta, ou seja, de paciente para paciente vai ver se ele tem que retornar em 3 meses, 6 meses, isso vai ser avaliado pelo médico. As chances de cura, de tratamento, depende da idade e da saúde que está esse paciente, doutor Júlio? Olha, a chance de cura, geralmente, o que acontece? Não vai depender da idade propriamente dita, né? Apesar que em pacientes mais velhos, o câncer de próstata, eu costumo dizer que ele é natural para homens acima dos seus 50 anos, 60 anos e muito comum para homens entre 70, 80 ou entre 80 e 90 anos, porque são faixas onde a chance de você ter um câncer de próstata é muito alta. E esse câncer vai estar numa faixa etária normal do homem ter câncer de próstata. Então, geralmente, quando esses tumores acontecem em pessoas mais idosas, geralmente são tumores mais, vamos dizer assim, menos agressivos. Agora, quando esse tumor acontece numa faixa etária de um homem com 40 anos, geralmente ele tem um comportamento mais agressivo. Não que isso seja uma regra, tá? Agora, lógico, se esse paciente que teve um câncer de próstata é saudável, né? Ele tem ele não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem outras comorbidades, isso tudo vai facilitar com que o tratamento seja feito de uma forma mais fácil e muitas vezes repercute numa chance de cura maior. A obesidade pode impactar nas chances de cura desse tratamento? Não só na chance de cura,
como hoje, uma das formas de se prevenir o câncer de próstata é se manter uma alimentação saudável, ligada a exercícios físicos, né? Evitar os processados, ultraprocessados, esses alimentos muito industrializados, né? Procurar comidas mais saudáveis, a prática de exercício físico umas 3 vezes pelo menos por semana. Isso é muito importante para que a gente não só diminua a chance de ter um câncer de próstata, como também a gente possa ter uma chance maior, caso tenha, de ficar curado. É uma doença silenciosa. Por ser uma doença silenciosa, ela não dá, para quem está assistindo a gente, doutor Júlio, ela não dá nenhum sinal que algo está errado? Geralmente não. Na então maior parte dos casos não. É muito perigoso, porque geralmente, principalmente por ser um câncer que dá em homens, né? Porque as mulheres geralmente são mais cuidadosas, vão nos médicos, fazem exames preventivos, né? Se cuidam mais. Muitas vezes elas cuidam até do marido, né? Elas que forçam o marido a ir lá fazer os exames. E os homens não. Os homens acham que se eu não estou sentindo nada, eu não preciso ir no médico. Para que eu vou no médico se eu não estou sentindo nada? O problema é que o câncer de próstata, na maioria dos seus casos, não tem sintoma algum, tá? E quando tem? Quando tem, você vai ter o quê? Às vezes uma dificuldade para urinar, às vezes um sangramento para urinar, né? Ou casos até casos piores, né? Onde você pode já ter uma doença sistêmica, então vai estar com uma doença também que já foi para os ossos, né? Popularmente se fala assim, né? A doença foi para os ossos. Aí ele vai ter uma dor num braço, numa perna, vai procurar, vai ver de onde veio da próstata, né? Agora, com a doença localizada, seria realmente uma dificuldade para urinar várias vezes durante o dia, pouco, urinar muitas vezes à noite, algum sangramentinho na urina, né? Esses seriam os sintomas. O homem foi ao médico, fez os exames, descobriu câncer de próstata. A partir daí, qual é o tratamento? É sempre cirúrgico? Como que funciona? É de caso a caso? Sim, essa conduta tem que ser muito bem individualizada, né? Hoje, a gente, para o tumor localizado, para o tumor inicial, a gente tem 2 tratamentos principais. Um é a cirurgia, né? E aqui em Rio Preto, hoje, a gente tem 2 grandes centros realizando a cirurgia robótica, que é uma modalidade nova, inovadora, que tem tido excelentes resultados. A cirurgia, vamos por partes. Então, a cirurgia robótica, ela é mais rápida, doutor, para o paciente se recuperar? Ela é uma cirurgia que o paciente se recupera mais rápido, dá menos sequela para o paciente, você me entendeu? E a outra modalidade, né, e aí é onde a gente se encaixa mais como radio-oncologista, que é a radioterapia. Então, tanto a radioterapia como a cirurgia são modalidades curativas para o câncer de próstata, com índices muito semelhantes em termos de cura. Se falando em radioterapia, hoje na Urmev, junto à Santa Casa aqui de Rio Preto, a gente representa o serviço mais completo em termos de técnicas para combater esse câncer de próstata. Então, hoje a gente faz modalidades, vamos dizer assim, em um único dia, como a bracterapia de próstata. Se faz modalidades como a radiocirurgia em próstata, que são apenas 5 dias, 10 minutos por dia, que também é como se fosse uma cirurgia robótica, só que sem corte, entendeu? Então, esse robô ele entra com a radiação por todos os lados, atingindo somente a próstata, com uma dose muito baixa nos órgãos em volta, o que faz com que a chance de uma sequela seja menor que 3% e com índices muito altos. E a radioterapia clássica, só que agora com toda a tecnologia que se tem no mundo, que seria com o VMET e IGRT, que é uma radioterapia que se entra com a radiação por todos os lados, desviando das estruturas que poderiam causar uma sequela, e ao mesmo tempo ela checa todo dia, ela faz uma nova tomografia todo dia do paciente e realiza uma fusão de imagem com a tomografia onde houve o mapeamento, para ter certeza que aquele paciente está exatamente todo dia na mesma posição. Se ele tiver 2 milímetros para um lado, a mesa robótica corrige o paciente, põe ele onde deveria estar, para depois realizar a aplicação. Então, assim, hoje,
Em Rio Preto, a gente poderia dizer que todos os tipos de tratamento curativo a gente encontra. A gente teve um avanço muito grande do ponto de vista da oncologia em Rio Preto nos últimos anos. E hoje, se esse paciente preferir, eu prefiro operar, ele tem o que se tem de melhor no mundo. Eu prefiro fazer a radioterapia, tem também o que se tem de melhor no mundo. Alguns casos, né, por exemplo, como eu lhe disse, paciente muito jovem, né, paciente com 45 anos está com câncer de próstata. Bem, como eu lhe disse, quando o paciente é idoso, é normal ele ter um câncer de próstata, com 75 anos. Com 45 anos, costumo dizer que esse paciente está no lugar errado, o tumor está no lugar errado. É muito numa jovem. Faixa etária fora do comum. Geralmente são pacientes que já tiveram parentes, irmãos, pais com câncer de próstata. Geralmente também são tumores mais agressivos. Esses casos, o melhor tratamento é o cirúrgico. E não precisa ser a robótica, porque muitas vezes a Rede Vida, ela está no Brasil inteiro, às vezes a pessoa está escutando o senhor, mas aqui na minha cidade não tem condições, não tem a cirurgia robótica, tem a convencional, que também pode ajudar esse paciente. Sim. As técnicas, todas as técnicas vão também muito da sua curva de aprendizado, né? Então, por exemplo, a gente tem excelentes cirurgiões que não utilizam da robótica. Por quê? Porque eles operam muito bem sem a robótica, né? Então, vai depender muito do conhecimento de cada profissional, de cada cirurgião. Mas um caso igual esse, um paciente muito jovem, o ideal seria ele operar, porque a gente está lidando com um caso que a gente sabe que muito provavelmente, pela agressividade do tumor, ele vai operar, vai fazer rádio, vai fazer uma hormonoterapia e talvez faça até uma quimioterapia, né? Por quê? Porque são tumores muito agressivos. Então, a gente já tem que partir desse princípio de guardar todas as cartas na manga para tentar curar esse paciente. Do lado contrário, paciente com 75 anos, né? Muitas vezes com algumas comorbidades que a vida lhe trouxe durante esse período. Que faz parte do progresso da vida, do viver. Aí você tem um tumor de próstata inicial. Se você fizer a cirurgia, 90% de cura. Se fizer a rádio, 90% de cura. Quer dizer, um paciente desse já é mais interessante que ele vá para uma radioterapia. Por quê? Ele não vai ter pré-operatório nem pós-operatório, ele não vai ter a cirurgia, ele não vai ter um risco de uma descompensação pós-cirúrgica, né? E vai trabalhar com índices de cura igual ao da cirurgia. Então, aí seria mais interessante para esse paciente um tratamento não cirúrgico. Então, isso vai ter que ser individualizado a conduta, vai ser discutido. Preferencialmente, hoje, a gente marca reuniões, tem tumor boards em Rio Preto do oncologista, com radio-oncologista, com urologista, né? Para quê? Para ver o que é melhor para cada caso. Doutor, definido que o melhor para um caso do paciente foi a cirurgia, como que é a vida desse paciente? Como é esse pós-operatório? O que ele tem que se cuidar? A vida a partir daí é uma vida normal ou tem algumas restrições? Olha, paciente que passou por uma prostatectomia radical, ele depois que ele se recuperou, que ele teve alta, né? Ele geralmente vai ter uma vida normal, né? Ele pode ter alguma alteração, algum pequeno percentual que fica com alguma alteração urinária, às vezes fica um pouquinho com a urina solta, né? Alguns casos pode causar disfunção erétil, né? Que são sequelas que podem acontecer, mas que com o avanço de novas técnicas cirúrgicas, cada vez esses índices têm sido menores. É porque é um câncer que mexe, como o câncer de mama mexe com a vaidade feminina, o da próstata mexe com a vaidade masculina. Mexe, desde o início, inclusive do exame para prevenir um câncer avançado, inclusive o toque retal, que é um exame rápido, tranquilo, que as pessoas poderiam não ter esse receio, né? Porque muito pior do que isso seria você ter um câncer agressivo que vai te trazer muitos problemas na sua vida, como dores, dificuldades, depois até às vezes para caminhar, para fazer
suas funções diárias, né? É um tabu que precisa ser quebrado, por isso que é importante espaços como esse, porque a prevenção, o se cuidar, é muito melhor do que depois você enfrentar tudo isso que o senhor falou aqui. É apenas um exame, como nós mulheres temos que fazer nossos exames anuais, os homens também precisam ter esse cuidado. Precisam ter, por quê? Porque o câncer de próstata hoje é o segundo câncer que mais mata, né? Então, apesar dele, quando diagnosticado numa fase inicial, ele tem um índice muito alto de cura, ele acomete um homem a cada 6, né? Então, cada 6 homens, um vai ter câncer de próstata. Então, é muito importante saber que, apesar de não estar sentindo sintomas, procurar o médico. Essa campanha do Novembro Azul é muito importante para que se dê essa importância, né? E as pessoas, pelo menos uma vez por ano, vão lá fazer o exame de sangue, fazer o toque, para que, caso esteja tudo normal, ele não tenha preocupação. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o homem brasileiro vive em média 5 anos a menos que a mulher. Em pesquisa feita em 2022, o Instituto relatou que a expectativa de vida do homem brasileiro ao nascer é de 72 anos, enquanto das mulheres é de 79 anos. É isso que nós estamos falando. Esses números apontam um cuidado que a mulher tem com a própria saúde. Isso que a gente tem que enfatizar para que o homem não fique para trás. Como nós, como mulheres, as mulheres que estão assistindo o senhor, qual que é a dica que o senhor dá para conseguir levar os homens ao médico? Para fazer aquele check-up, não só cuidar da próstata, mas cuidar do coração e de todos os órgãos e doenças que podem vir ser acometidas. Eu acho que só esses dados da expectativa de vida que está sendo mostrado, né? Que os homens estão tendo uma expectativa de vida de 72 anos, enquanto as mulheres 79. Só que a gente sabe que as mulheres se cuidam, vão ao médico, fazem todos os exames, enquanto o homem, ele acha que, por exemplo, ele não precisa nem ir no cardiologista, né? Ele não precisa fazer um exame para ver se ele está com diabetes ou não, e muitas vezes vai ser diagnosticado quando? Quando isso já está causando um sintoma ou um sinal tão forte que ele não suporta nem ir trabalhar. Aí que ele vai procurar. Então, antes que isso aconteça, né, as mulheres estarem conversando, estarem mostrando, né, por exemplo, que um câncer de próstata avançado em sua fase metastática, ele tem chance de cura de menos de 10%. Enquanto um tumor na sua fase inicial tem uma chance de cura de 95%. É muita coisa, é muita diferença. É muita diferença. Não se conscientizar disso, né, seria como você jogar sua vida fora, né? Você tem consciência, você tem a informação, mas não quer se cuidar. Doutor Júlio, como que o emocional ele pode ajudar ou não nesse tratamento, nessa cura, no bom resultado desse paciente? Eu acredito que, assim, tanto a parte emocional é muito importante desde o momento que essa pessoa, ela, vamos dizer assim, ela assume, por exemplo, que eu estou numa faixa etária que eu tenho que me cuidar, que ela encara os problemas de frente, que ela sabe, não é legal ir no médico. Ninguém quer ir no médico, fazer exame, não é. Preferia ficar em casa e passear, fazer alguma coisa no seu momento de folga. Mas que isso vai lhe trazer o quê? Um resultado, um exame preventivo que muitas vezes não vai dar nada, mas que ele repetindo, se um dia ver alguma alteração, aquele médico já tem um histórico dele e vai poder estar agindo para pegar essa doença, seja ela uma diabetes, seja ela uma hipertensão, seja um câncer de próstata numa fase inicial e orientar essa pessoa como ela pode se cuidar melhor. Qual é o tratamento que ela tem que fazer de uma forma muito mais simples. Eu acho que isso é fundamental, né? Assim como cuidar dele até por exemplo, ele está indo ao médico direto, tudo, a pressão começou a aumentar, né? Olha, vamos praticar um exercício físico pelo menos umas 3 vezes por semana. Como é que está essa alimentação? Vamos procurar uma alimentação mais saudável, vamos procurar emagrecer um pouco, né? Eu acho que tudo isso é um comecinho, né? Mas que faz toda a diferença, que seria o envelhecer de forma saudável, né? Então, a pessoa tem que se preocupar com tudo isso. É mudar os números.
É não viver 5 anos a menos que nós mulheres, é viver junto. Doutor Júlio, a partir do momento que esse homem fez o tratamento, ou foi a rádio, a químio ou a cirurgia, esse acompanhamento, quanto tempo ele fica por muitos anos nesse acompanhamento, nesse alerta, junto com essa equipe médica? Porque o senhor falou que ele pode ter uma vida normal, mas tem que ter esse acompanhamento de rastreio, de cuidado, para saber se vai ter uma evolução, se pode ter um outro tipo de tumor, como que funciona? A princípio, todo paciente, se ele fez radioterapia ou se ele fez cirurgia, ele vai fazer um segmento de 3 em 3 meses, né? Então, a princípio, de 3 em 3 meses, ele vai estar indo no médico nos primeiros 2 anos. E vai ser solicitado alguns exames simples de sangue, que eventualmente, se tiverem alguma alteração, vai ser solicitado outros exames mais complexos, tá? A partir de 2 anos, isso já passa para 6 em 6 meses. E com 5 anos, isso passa para um exame por ano. Então, eu tenho muitos pacientes que já estão curados, que fizeram a radioterapia, estão curados há 10, 12 anos e continuam. Hoje mesmo de manhã passou um comigo que ele já tratou e está curado há 12 anos, ele fez a radioterapia. Que bênção. E aí fala, doutor, mas eu vou continuar fazendo esse exame? Aí entra naquela questão, até quem nunca teve, tem que fazer um PSA por ano. Então, pelo menos um PSA por ano nós vamos fazer. Está tudo certo, você está curado, mas até quem não teve tem que fazer, não é? Então, aí passa a ser realmente um retorno por ano só para uma manutenção. Ótimo, doutor Júlio. Nós estamos terminando o nosso programa, mas eu quero que o senhor deixe uma mensagem final para os homens que estão assistindo o nosso programa, para as mulheres também, para ajudar, para incentivar, porque cuidar da saúde é um ato de amor. Eu acho que é muito importante uma conscientização, né? E esse mês, que é o mês de novembro, que se trata de um câncer masculino, né? A gente dá uma ênfase especial em relação aos cuidados, do homem se cuidar um pouco mais, né? Então, realmente, a gente gosta de enfatizar a prática de exercício físico, uma boa alimentação, né? Evitar ficar muito obeso, a relação de procurar o médico, por exemplo, no câncer de próstata, não tem nenhum familiar que teve câncer de próstata, depois dos 50 anos, fez 50 anos, fazer um acompanhamento com o seu urologista, para fazer o PSA, para fazer o toque, sabendo que isso vai, muito provavelmente, estar salvando a sua vida de um tumor avançado e agressivo, né, para que a gente possa mudar um pouco a cabeça do homem em relação a isso, né, porque, como nós dissemos aqui nesse programa, não podemos aguardar o câncer de próstata te dar um sinal, te dar um sintoma, porque muito provavelmente vai ser tarde demais. Então, fez os seus 50 anos, procure fazer seus exames, o PSA, o toque, procurar o seu urologista. Meu pai teve câncer, meu irmão teve câncer de próstata, então é bom você já procurar aos 40 anos, né? E isso talvez seja um exame por ano, talvez necessite fazer mais que um exame por ano. Isso vai depender mesmo da conduta individualizada do médico. Mas aí você já está indo no médico e já está sendo orientado. A coisa fica mais fácil, mais simples, tendo essa consciência. Ótimo, consciência é tudo e preconceito não é nada, né, doutor Júlio? O importante é se cuidar e preservar a saúde. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você. Aprendemos no programa de hoje que cuidar da saúde é um ato de amor, então deixa a vergonha de lado, aproveita o Novembro Azul, coloca a mão na consciência e vá fazer seu exame preventivo. Esse foi o Rede Vida Serviço, até o próximo. Tchau, tchau.